26 de dezembro de 2021. Hoje é domingo. Eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui para agradecer a Deus pelo privilégio da vida, pelo privilégio da saúde, pelo privilégio de estar aqui para poder transmitir doces pensamentos. Senhor, abençoa esse nosso trabalho. Faça de mim um instrumento de vossa paz. Quero agradecer a presença amiga do Divino Mestre, agradecer aos amigos espirituais e aos amigos artistas que colaboram diretamente nesse nosso pequeno trabalho, que é a divulgação de doces pensamentos. Continuando o doce pensamento de Inácio Ferreira, psicografado por Carlos Bacelli. Egos em conflito. Sim, respondi. Mas não basta que alguém seja apenas intelectualmente ativo para se imunizar contra o Alzheimer. Aliás, a principal resistência que a tal patologia se pode oferecer é de ordem moral. E não estamos com isso querendo dizer que os portadores de mal sejam irmãos e irmãs destituídos de moralidade. Realmente, observou Modesta, é bom que se esclareça melhor esse ponto. Quando se fala em moral, logo se pensa em alguém de comportamento ético, exemplar, num bom cidadão, enfim, um homem justo. Que no que seja cumpridor de suas obrigações para que a família e a sociedade aconteçam. Acontece, porém, que a verdadeira moral, indo além, extrapola o comportamento formal, aceito pela sociedade se ela se aprofunda no ser, é igualmente diz respeito aos melhores sentimentos de fraternidade, que ele possa desenvolver em relação aos semelhantes. Em síntese, o comportamento ético cristão é aquele que, indo além das convenções, é o amor vivenciado. Existem pessoas de excelente ética social, mas que não se importam com o semelhante, não o sentem na condição de irmãos. A ética ideal é aquela que Jesus fez por ver os discípulos quando lhe perguntou: que fazeis de especial? Alguém moralmente ativo, emendou Odilon, é alguém constantemente preocupado com o outro, com a felicidade e o bem-estar de outro, seja ele quem for. É quem cede, não apenas daquilo que possui, mas principalmente daquilo que é. Existem várias maneiras de darmos combate ao egoísmo. Duas delas, colocando a mão no bolso ou abrindo o coração. O egoísmo não pode ser vencido enquanto não aliarmos essas duas formas de despojamento. Uma que nos alivia do excessivo apego aos bens. Dos bens transitórios da existência, e outra que nos liberta dos conceitos e preconceitos que ainda nos impedem de abraçar o outro. Na prática do bem genuíno, o primeiro passo é estender a mão, mas o segundo e definitivo é o abraço. Então, Paulino, retomei a palavra,
Não basta que alguém seja intelectualmente ativo, que esteja sempre a ler, a resolver palavras cruzadas, a inteirar-se das notícias veiculadas pela mídia, a voltar a frequentar o banco escolar na terceira idade, etc, etc. O exercício contra o mal de Alzheimer não deve se restringir à mente, mas também envolver o coração. Não o músculo cardíaco em si, mas os sentimentos que permanecem embotados. Vejamos que quase todo exercício intelectual é solitário. Em suma, é egoísta. Não predispõe ninguém a sair de si mesmo. Ao contrário, torna a pessoa mais introspectiva, mais isolada, mais submissa aos seus egos estratificados na individualidade. Inácio, falemos um pouco mais a respeito dessa questão dos egos estratificados, solicitou Modesta. É simples. Vivemos muitas existências, em cada uma delas animando uma personalidade. Não guardamos apenas a memória. A memória do que fizemos, mas também a memória do que já fomos. O inconsciente vai arquivando tudo. É um porão imenso, repleto de prateleiras carcomidas, carunchadas e empoeiradas. Por exemplo, eu que já fui Inácio, de certa maneira continuo sendo. Já devo ter sido Manuel, Joaquim, Roberto. Ah, não, Roberto não. Roberto é só o Manuel. Roberto, nome composto, karma combinado. Ah, sempre sobra para mim, sorriu Manuel resignado. Manuel, você é o meu laboratório mais precioso, o meu exemplo de tudo. Com você por perto, posso dar aula teórica e prática ao mesmo tempo. Todos nós sorrimos com o paciente companheiro, que para mim sempre foi irmão e amigo. Continuando, já devo ter sido também Rosa, Margarida, Hortência, enfim, uma flor qualquer dessa que faz qualquer jardim se sentir vaidoso. Devo ter sido um homem ou mulher em alguma de minhas existências e, quiçá, em uma outra, até mesmo portador dos dois gêneros ao mesmo tempo. Nesse sentido, acredito que os machos de hoje já foram as fêmeas de ontem, ou, na melhor das hipóteses, sérios candidatos fenômenos da ovulação amanhã. Inácio? Eu não tenho culpa nenhuma. É a lei da reencarnação, justifiquei-me. Mas voltando ao assunto, dentro de nós mesmos vive uma verdadeira legião, que não era aquela que vivia dentro do processo de Guadara. De certa maneira, igualmente, somos possessos, que possuídos por diversas personalidades que animamos ao longo de nossa trajetória evolutiva. É por vezes essa personalidade múltipla ou egos entram em conflito. Um poeta norte-americano, Walt Whitman, desencarnado em 1892, certa vez, ao ser acusado de contradição, respondeu: contradigo-me sim. Pois bem, contradigo-me. Sou amplo, contenho multidões. Todos contêm multidões. Pobre de quem, em suas muitas vidas, é sempre o mesmo. A gente precisa deixar de ser 78 rotações para ser um pendrive. Esse é o objetivo da evolução. Ah, gostei, doutor, exclamou Domingas. Deixar de ser um 78 rotações para ser um pendrive. Minha cara,
Num disco 78 rotações, só cabe uma faixa musical ou duas. É uma pobreza. Mesmo que fôssemos um LP, o arquivo seria limitadíssimo. Não, o espírito é um pendrive. Até bem pouco tempo na Terra, o menor pendrive tinha 5 milímetros. Daqui a uns dias, ele será quase invisível e conterá infinitas informações. O espírito é o pendrive inteligente do universo. Não precisa dessa parafernália toda, cabeça, tronco e membros. O primeiro computador do mundo pesava 30 toneladas. Efetuamos uma pausa e prossegui. Egos em conflito. O mal de Alzheimer muitas vezes traduz conflitos entre o ego atual e o ego pretérito. Claro, repito, a ciência que está avançando muito e muito mais há de avançar. Há de se deparar com genes desencadeadores de todas as enfermidades que acometem o corpo somático. Esses genes representam o subproduto de uma doença mental, ou então a cristalização dessa doença, assim como a coleção purulenta é o produto de processo infeccioso. Os genes da doença são, por assim dizer, a sua coleção purulenta. Doutor, então o mal de Alzheimer, aparteou Paulino, solicitando maior detalhamento. Não, apenas o mal de Alzheimer, mas toda enfermidade de origem psíquica que, digamos, não tenha sido causada por um agente externo, como um acidente, deixando por sequela falta de massa cerebral, etc., traduz um conflito íntimo, síndrome do pânico, esquizofrenia, depressão, autismo, transtorno bipolar, mesmo a obsessão e etc. Enfim, é uma gama enorme de rótulos. Então, doutor, inquiriu Manuel de maneira oportuna, é possível que tenhamos o maior número de auto-obsessões do que de obsessões propriamente ditas? Ah, sim, concordei. Somos muito mais atormentados por nós mesmos do que pelos outros. A obsessão externa muitas vezes não passa de uma auto-obsessão que se exteriorizou. Sem auto-obsessão, o obsessor não encontra campo para a obsessão. O que, no entanto, não afasta a influência dos espíritos oportunistas e mesmo vingativos, não é, doutor? Em absoluto. Muito bem lembrado, Odilon. Eu sei qual é a sua intenção em fazer tal observação, pois daqui a pouco haverão de dizer que, num processo obsessivo, nós estamos afastando a influência dos espíritos. Em outras palavras, que estamos contestando a mediunidade. Exato, anuiu o mentor. Dirão que no exercício da mediunidade é o ego que está funcionando. Mas aí entra a pergunta: que ego não é, Odilon? Sombras, sabemos que existe dentro de nós, mas luz? Quem defende a questão do ego na mediunidade está indo além de efetuar a defesa da reencarnação sobre a Terra, estendendo a outros mundos, de onde certamente muitos espíritos já vieram egoados, ou seja, com arquivos mentais substanciosos a serem utilizados. O ego do espírito terrestre é pobre, o terráqueo é pobre de ego. De onde, por exemplo, um médium como Chico Xavier tiraria tanto ego para produzir por ele mesmo o que os espíritos egos desencarnados produziram? Como o senhor costuma dizer, o nosso passado é sucata, ponderou Domingas.
Daí, minha cara, a influência pretérita inatas. Os grandes gênios da humanidade, os filósofos pré-socráticos e socráticos, não formaram o seu ego na Terra. São espíritos que vieram de outros orbes. Se não eram capelinos, pertenciam a outros sistemas planetários. De fato, argumentou Odilon, infelizmente ainda não temos passado para um melhor presente, o que nos coloca em questão o futuro melhor. Carecemos de evangelizar os nossos egos urgentemente, porque, feito fantasmas de casarão assombrados, eles ficam nos assombrando do porão da individualidade. Estamos encerrando o doce pensamento de hoje, mas antes quero agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Quero dizer que seus comentários são muito bem-vindos, pois através deles reduzimos ou acrescentamos algo mais para que esses doces pensamentos se tornem realmente um doce pensamento na mente de vocês, nas nossas mentes, melhor dizendo. Tenha um domingo repleto de paz, de harmonia, de muita saúde e de muito trabalho. Fiquem com Deus, amados amigos, e que Deus, com sua infinita sabedoria e bondade, nos mantenha na sua paz. Muito obrigado, amados amigos.